Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Tatiana Lagoa, editora de Cidades de O Tempo, e hoje eu saí da redação para fazer uma entrevista muito especial para o Café com Política. Hoje, a gente conversa com a secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Mello. Marília, é um prazer enorme te receber aqui e queria te agradecer porque essa semana super corrida, semana com várias agendas por ser a Semana do Meio Ambiente, né? Muito obrigada. Tatiana, eu que agradeço, para mim é um prazer enorme, né, estar aqui com você e poder conversar um pouco sobre as ações de meio ambiente no Estado. Olha só, eu acho que a gente pode começar essa entrevista já pensando, né, o que a gente está fazendo aí, qual a principal ação do Estado agora, porque está chegando aí COP30, a gente está cheio de desafios, né, globais para o meio ambiente, né, e eu sei que já tem várias ações em curso, mas quais a gente poderia pontuar, né, como as mais importantes? Ótimo. Bem, Tatiana, eu falo que quando eu cheguei à secretaria há quase 5 anos, o nosso principal desafio era o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental no Estado ainda tinha um tempo que eu sempre falei que era um tempo descolado do mundo. Licenças que demoravam 4, 5 anos, e a gente fez um grande processo de transformação na gestão do licenciamento ambiental. Seja do ponto de vista de revisão das normas que nós temos, seja do ponto de vista de definição de critérios técnicos mais objetivos para que a gente possa, de fato, fazer o que o licenciamento se presta, avaliar, né, os impactos e trazer as medidas necessárias para o controle ambiental, e estamos fazendo uma transformação também tecnológica para dar transparência a todo o processo. Hoje nós temos, né, um passivo muito menor do que quando chegamos com 3.000 processos em passivo, hoje estamos com 250, e ano que vem nossa meta é zerar o passivo de licenciamento ambiental. Esse era um tema urgente. Mas gestão ambiental não é só licenciamento, né? Então a gente precisava ampliar essa agenda e isso era muito relevante. Nós, né, resgatamos a política de mudança climática no estado de Minas Gerais. Começou com a assinatura do governador na adesão da campanha Race to Zero, que é uma campanha internacional que traz compromisso com a neutralidade entre emissão de gás de efeito estufa e capturas até 2050, e fizemos uma série de ações hoje com plano de ação climática já em execução no estado de Minas Gerais. Uma outra agenda dentro das nossas grandes prioridades é a implementação do Código Florestal no nosso estado, né? O Código Florestal é de 2012 e a gente precisava avançar na implementação dele de fato. São 1 milhão de proprietários rurais cadastrados no Cadastro Ambiental Rural e que a gente precisava chegar de fato no processo de restauração. Então essa é uma outra prioridade, já com resultados bem efetivos. Agora, já pegando um gancho na sua resposta, né, Minas Gerais já começou enfrentando essa questão dos licenciamentos ambientais, agora o país debate nessa desburocratização. Desde o início, o Zema sempre falou dessas questões, né, da importância de se pensar no desenvolvimento econômico, pensando também no meio ambiente. Queria que você falasse um pouquinho como você vê, né, esse debate nacional e como que isso chega para Minas? Porque eu vi algumas análises que falavam assim, alguns projetos que talvez não passariam em Minas hoje, com as regras que a gente tem, pode ser que passem com essa alteração. Como é que é isso mesmo na prática? A discussão ainda acontece, né, no Congresso Nacional. A gente teve a aprovação, mas essa discussão é de Senado e Congresso. E eu sempre falo, sabe, Tatiana, eles se espelharam muito no que nós fizemos em 2017 aqui no estado de Minas Gerais, uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa que institucionalizou aqui em Minas Gerais o licenciamento simplificado. A gente precisava tornar mais racional o licenciamento de pequenos empreendimentos para, de fato, ter o foco naqueles empreendimentos de significativo impacto ambiental. Isso nos deu uma condição, né, de aprimorar o licenciamento muito no estado. Acho que tem avanços, né, na proposta da Lei Geral de Licenciamento, mas existem algumas preocupações, né, de fato, porque a racionalização do licenciamento não significa não ter regras ambientais. E isso é muito importante que a sociedade, né, tenha essa visão. Ele é um instrumento de controle das atividades e ele precisa ter esse papel sem burocracia, sem prazos
fora do mundo, mas precisa. Uma das discussões, inclusive, essa semana, né, um grupo de empresários lançou, inclusive, um manifesto preocupados com a segurança jurídica, porque os bancos, quando financiam empreendimentos, eles usam o licenciamento como um fator de minimização de risco de desempenho. Então, a gente tem que sim racionalizar. A gente já tem feito esse trabalho no Estado, né, e vamos avançar também a partir do que for aprovado, mas sempre com esse cuidado. Nós não podemos perder a função do licenciamento de um controle das atividades potencialmente poluidoras. Ou seja, se um licenciamento não for feito corretamente, isso pode depois trazer prejuízo para o empresário e mais trabalho para o Estado também, né, que precisa arbitrar isso. Exatamente, né? O desempenho ambiental é uma garantia de perenização de qualquer empreendimento. Se tem uma poluição que ocorre em um determinado empreendimento, ele vai ser parado. Isso é prejuízo para o empreendimento. Então, ter um bom licenciamento e ter um desempenho ambiental pós-licenciamento é segurança para todo mundo, né? Tem a questão que você mencionou do Estado, né, agir no caso de alguma operação que seja inadequada, mas também tem um impacto à sociedade, né, porque o meio ambiente, né, é um bem de todos nós. Agora, em Minas Gerais, um assunto que é muito discutido, que é muito caro para a população, é a mineração, né? Então não dá para a gente falar em licenciamento, em meio ambiente, em nada em Minas Gerais, né? Em um estado que chama Minas Gerais, sem falar de mineração. Porque sim, economicamente é um setor muito relevante, mas também é um setor que causou muitos traumas para a população em função, né, das últimas tragédias. Como é que vocês conseguem, né, fazer esse equilíbrio entre manter o desenvolvimento econômico, mas também criar barreiras, porque nós sabemos que tem, inclusive, mineradoras que atuam irregularmente, eu sei que o Estado tem multado muitas delas, né? Como é que tem sido essa atuação? Tatiana, de fato, como você mencionou, a atividade de mineração, do ponto de vista econômico, é muito importante para o Estado, historicamente. Né, mas a gente precisa de fato que o setor, e acho que infelizmente a partir das tragédias que ocorreram no nosso estado, o setor se remodelou, porque não tinha jeito, né? A gente falava agora o que significa em termos de impacto econômico a paralisação das empresas que tiveram as suas barragens rompidas, e obviamente esse é um problema deles, mas assim, o dano que isso causou a toda a sociedade. Então, no processo de licenciamento, a gente tem todo esse cuidado, a gente tem aprimorado os critérios de licenciamento. A Lei Mar de Lama Nunca Mais foi um marco importante, né, sancionada pelo nosso governador, onde a gente tem uma série de ações, e aí, primeira delas, né, é descaracterizar todas as barragens que são alteadas a montante. Eram 54 barragens quando a lei foi aprovada, hoje nós temos 31 barragens que estão em processo, com acompanhamento de auditoria externa, com acompanhamento muito próximo das nossas equipes. Instituímos o calção ambiental, que é um instrumento inovador. Então, hoje se dá uma garantia para qualquer tipo de problema que ocorra, não apenas na operação, mas na conclusão da operação, porque a gente tem que lembrar que na mineração tem que recuperar a área, né, quando acaba a atividade. E a gente tem alguns casos aqui no estado de Minas Gerais, como a Mundo Mineração, que era uma empresa australiana, foi embora do país e deixou passivo para a sociedade. Né? E o calção ambiental nos dá essa garantia ao Estado, mas a toda a população. Então a gente, né, tem feito esse trabalho de aprimoramento constante nas normas, os planos de ação emergencial também, que hoje são exigidos dessas empresas para garantir, de fato, né, que elas continuem operando, né, no estado de Minas Gerais, gerando as riquezas importantes para o nosso estado, emprego e renda, mas que esteja, né, muito afinada com os requisitos ambientais. Agora, saindo um pouquinho, né, dessa nossa bolha, vamos falar de COP, né? Eu peguei uma fala aqui que me preocupou, eu queria que você comentasse. Olha, a diretora executiva da próxima Conferência Climática da ONU, né, que é o COP30, que vai ser agora em novembro, no Pará, Ana Tônia, ela falou o seguinte: a mudança climática é uma guerra na qual pessoas morrem todos os dias. Eu trago essa fala, que é forte, é polêmica, mas eu queria que você comentasse essa fala, trazendo para Minas, trazendo para o Brasil, para a gente entender que meio ambiente não é só mato, né? Porque as pessoas pensam, nossa, meio ambiente tá lá, é coisa de ambientalista, não tem nada a ver comigo. Mas na verdade não, né? A agenda do clima, Tatiana, é uma agenda muito abrangente, né? Que obviamente ela tem um pilar ambiental central, que é o processo de descarbonização da economia, mas ela transita em várias outras agendas tão importantes. É uma agenda econômica, porque a gente precisa
fazer uma virada no modelo de desenvolvimento econômico no mundo, né? Não apenas no Brasil, mas no mundo. E é uma agenda social muito importante. Por quê? Primeiro porque a sociedade já vive impactos da mudança do clima. Um exemplo que nós temos isso é só olhar os nossos jornais em janeiro, onde as enchentes impactam muito a nossa população. Ano passado mesmo nós tivemos algumas ondas de calor com impacto à saúde das pessoas, e a saúde das pessoas e também a produção das pessoas. A agricultura, por exemplo, é absolutamente impactada. E nós estamos falando de um estado que falava sobre 1 milhão de propriedades rurais, 93% em número são produtores rurais em regime familiar. E essas pessoas têm um impacto muito mais significativo. Além das áreas de risco, ocupadas nas nossas cidades que não tiveram devido planejamento, então é um olhar de fato, que precisa ser dado nessa agenda do clima. E aí, essa fala dela repercute também na questão da urgência dessa transformação. Eu falei recentemente sobre isso, a gente tem participado das COPs, a COP é um momento institucional e político muito importante, mas a gente precisa que o prazo da diplomacia e das decisões seja um prazo dado a urgência que nós temos na agenda do clima. Então, como que nós vamos virar essa história de fato? E até trazer, Tatiana, nessa sua fala, o nosso plano de ação climática, o único do Brasil que tem um caderno específico de justiça climática, exatamente trazendo um olhar à população vulnerável, às comunidades tradicionais, que de fato sofrem maior impacto desse processo. E aqui você sabe que você começa a falar a minha língua, Porque como editora de cidades, eu acompanho diariamente o sofrimento de pessoas mais vulneráveis, e eu acho que a gente pode caminhar nessa conversa falando sobre a importância também dessa interseccionalidade entre o meio ambiente e outras áreas, Porque a ONU, por exemplo, já mostra pelas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que não existe nenhuma solução climática se a gente ainda tiver pessoas em extrema pobreza. Faz esse link para a gente, para que as pessoas consigam entender que sim, pensar em incluir pessoas na produção, porque existem muitos projetos no governo, inclusive, para tentar tirar pessoas, inclusive, das ruas e colocar na produção. Como é que isso não é uma coisa menor? Isso impacta qualquer pessoa, mesmo que ela esteja com ar-condicionado em casa, Porque as pessoas pensam, o calorão não me afeta. Tatiana, perfeito. Aí a gente retomou o conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente não pode esquecer o que significa desenvolvimento sustentável. E ele está baseado em 3 pilares, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. E é esse o equilíbrio constante que a gente tem que buscar em todas as políticas públicas. De fato, a agenda ambiental, como eu disse, na agenda do clima, ela é um pilar central, mas ela comunica com todas as agendas. O nosso governo, o governo do governador Romeu Zema, tem uma marca muito forte de geração de emprego e renda. Mas quando a gente olha geração de emprego e renda, as pessoas desenvolvimento econômico. Não é. É a nossa grande política social, E a gente tem muito orgulho disso. E todas as políticas públicas, seja de segurança, de saúde, de meio ambiente, elas vão alinhadas, nesse processo. É muito bonito quando o governador fala que ele vai ao interior e as pessoas agradecem porque nunca tiveram uma carteira assinada na vida. Isso é dignidade às pessoas, É dar às pessoas a oportunidade de sair de uma condição de vulnerabilidade, que infelizmente no nosso país e no nosso estado ainda tem muitas, A gente está batendo a marca aí de 1 milhão de empregos gerados no nosso estado, que é muito a comemorar, os menores índices de desemprego de todos os tempos, e isso é uma convergência de várias agendas. E voltando para o tema ambiental, e da agenda do clima, é claro, as populações vulneráveis são aquelas que são mais afetadas pelos impactos de maneira geral, seja das enchentes, seja da escassez hídrica, que também é um problema, da falta de saneamento, que é um tema também na área urbana super relevante, como que nós vamos tratar as vilas e favelas, na universalização do saneamento, e esse olhar integrado de geração de emprego e renda, essa política social que dá dignidade às pessoas, ela tem que estar na agenda, das políticas públicas, todas elas.
Agora, secretária, ainda pensando nessa parte econômica, falar em desenvolvimento sustentável é também falar em oportunidade de negócios, né? Fico pensando, Minas, um estado tão diverso, quando a gente pensa em energia limpa, por exemplo, quando a gente vê aí o desenvolvimento, né, de uma série de novos negócios em torno disso, queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque abrem-se novas janelas de oportunidade a partir de agora, né? Com certeza, Tatiana, assim, e essa é uma discussão antiga em Minas Gerais, né, a diversificação da economia, né, e a agregação de valor, porque a gente não pode ser só um exportador de commodities, né, a gente falava sobre mineração agora, né, mas usar a mineração e transformar aqui dentro do estado, né, o minério vai para a China e a gente compra produtos da China, né, isso, assim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, não é bom. E o governo tem trabalhado muito essa questão da diversidade econômica, né? O agronegócio hoje tem um peso, né, no PIB muito relevante no nosso estado, tem crescido muito no norte de Minas, no noroeste, e a gente tem esse olhar de fomento também ao agronegócio. Atração de outros tipos de indústria, você falava da energia, hoje Minas Gerais é o estado com maior potência instalada de energia solar, né, e nos traz um diferencial competitivo, inclusive para atrair outras empresas. Ontem participava de um evento de lítio e tinha um grupo australiano e eles falavam, a nossa decisão de vir para Minas também está baseada na nossa pegada ecológica, na nossa pegada de carbono, porque aqui 94% da energia é renovável, se a gente olhar para a CEMIG é 100%, a gente tem água disponível, e especialmente na região centro-sul, somos um estado com 30% de cobertura vegetal nativa, então tudo isso gera um ambiente de negócio favorável no nosso estado, e especialmente de diversificação econômica, que é muito importante. Agora, olha só, o desafio, né, de um estado tão grande. Ao mesmo tempo que a gente está falando, pensando em uma coisa, negócios do futuro, aí agora eu vou te fazer uma pergunta de coisa que é muito do passado, mas que é muito presente. Duas coisas que têm ligação entre elas. Uma, o desmatamento, que é um desafio enorme aqui em Minas Gerais, parece coisa do passado, mas eu acho que a gente vai morrer sem ser coisa do passado, e a questão das queimadas, né, porque a gente agora começa a entrar nesse período. No ano passado, tivemos recordes de áreas queimadas, tivemos centenas de pessoas presas por causa de queimadas criminosas, né, então vamos agora, tudo bem, estamos pensando na Minas do futuro, mas vamos pensar agora, a Minas do presente tem esses desafios meio chatos ainda, né? Tem, Tatiana, e combate ao desmatamento ilegal é uma das nossas grandes prioridades. Eu fico muito feliz, agora dia 27 de maio foi o dia da Mata Atlântica, né? E todos os anos a SOS Mata Atlântica, que é uma ONG nacional, né, muito reconhecida, ela lança o mapa do desmatamento ilegal. E a gente tem nos últimos 4 anos sucessivas reduções de desmatamento ilegal no bioma Mata Atlântica aqui no estado de Minas Gerais. A gente fez um reforço muito expressivo na fiscalização de combate ao desmatamento, e um outro ponto que também foi muito importante nesse resultado é chamar os municípios para tratarem o problema conosco. A gente tem mapeado quais são os municípios mais críticos, fizemos uma cooperação com esses prefeitos, porque a gente precisa da parceria deles, né? O território está ali, gerido no dia a dia pelos prefeitos, e a gente tem resultados muito efetivos. O Cerrado, que hoje é um bioma que preocupa todo o Brasil, a gente também tem redução de desmatamento ilegal aqui no estado de Minas Gerais. No nosso plano de ação climática, a nossa meta é desmatamento ilegal zero até 2030, e nós estamos perseguindo esse objetivo. E é claro, como você, né, mencionou, é um processo que tem um papel do estado, dos municípios, mas a gente precisa do engajamento de toda a população. E se a gente falar sobre incêndios florestais, que também é um outro problema, né? Ano passado nós tivemos um ano muito crítico, e aí, de novo, né, tem uma interlocução forte com a agenda do clima, com as ondas de calor, com as estiagens severas, né, que tornam o ambiente mais propício para a queimada. Nós estamos nos preparando, fizemos uma reestruturação no Prévio Incêndio, que é a nossa área, né, de combate a incêndios florestais, com uma parceria muito mais forte com o Corpo de Bombeiro, que nos dá uma capilaridade maior. Estamos aumentando o número de brigadistas que são alocados nas nossas unidades de conservação para reduzir o tempo de resposta, porque a grande questão é essa, né? O incêndio ele tem que ser contido rapidamente para ele não criar grandes proporções. E aí, de novo, chamar a sociedade. Você falou dos incêndios criminosos.
mais que 95% dos incêndios florestais são iniciados por atividade humana, infelizmente. É muito difícil combustão voluntária acontecer. Então a gente precisa desse processo, até porque o custo disso retorna à sociedade. Um dos nossos maiores orçamentos é o orçamento de combate a incêndio florestal. Se a gente tiver ações preventivas e essa conscientização de todos, esse recurso pode ser aplicado em outras ações. Você citou aí, né, 2030, a gente tem uma série de objetivos até lá, né, um deles é reduzir a emissão de gás carbônico em até 30%. É um desafio enorme, vários estados têm falado, olha, isso pra gente é impossível e tal. Minas Gerais, a gente pode manter a confiança? Vai dar certo? Tatiana, estamos trabalhando para isso. E eu falo que o diferencial aqui em Minas, desde o início que nós assumimos o compromisso de neutralidade até 2050, nós chamamos para a mesa a Federação das Indústrias e da Agricultura, porque a gente precisa dessa coalizão com o setor produtivo, porque no final, né, quem vai reduzir a emissão efetivamente é o setor produtivo. Obviamente com fomentos, políticas públicas que auxiliam esse processo, mas é eles, né? E nós estamos buscando alguns instrumentos para efetivar isso ao longo do tempo. Alguns já em curso e outros que nós estamos estudando. Eu falo que um ponto fundamental que o Congresso também aprovou, mas o governo federal ainda não colocou a agenda na prática, é a questão de crédito de carbono e mercado de carbono. Porque quando a gente exige das empresas a redução de emissão, obviamente vai demandar investimentos, né, numa alteração do processo produtivo. E os créditos de carbono são um benefício econômico que essas empresas podem ter para auxiliar nesse processo de investimento. Nós já temos, inclusive, uma proposta de projeto de lei para Minas, a gente estava esperando para ver como que o governo federal avançaria na implementação, mas se o prazo do governo federal não for o prazo que a gente acha que é necessário para a gente avançar nessa agenda de descarbonização, nós vamos fazer em breve um encaminhamento à Assembleia Legislativa. Inclusive tem um projeto recente, eu não vou lembrar o nome, mas que tem créditos, as multas ambientais, elas podem ser usadas para ações práticas, né? Fala um pouco sobre esse projeto, que eu obviamente esqueci o nome, né? É porque a gente gosta de falar sigla, né, Tatiana? É o Projeto de Conversão de Multas Ambientais, conhecido como PECMA. Ele foi, né, aprovado na Assembleia Legislativa no ano passado, né? O presidente Tadeu foi uma liderança muito importante nesse processo para a gente e nos deu condição de, pela primeira vez no estado de Minas Gerais, poder usar o valor das multas ambientais para investimento em projetos ambientais. Nós regulamentamos em fevereiro, então o decreto saiu em fevereiro, e nós estamos agora numa primeira etapa de adesão daquelas pessoas, empresas que têm penalidades ao programa. A gente já tem aí mais de 1.900.000 em recurso, né, de adesão. Esse programa ele não termina. Nessa primeira fase a gente tem benefícios maiores àqueles que aderem ao programa, ou seja, descontos maiores, mas ele continua ao longo do tempo. E o segundo semestre a gente já está se preparando para o lançamento dos primeiros editais, né, para investimento efetivo desse recurso. Então nós estamos trabalhando, né, em projetos de restauração ambiental, florestal nas propriedades rurais, recuperação de áreas degradadas, que para a gente é muito importante, saneamento rural, que é um tema também muito relevante. Hoje a gente tem, né, uma equipe trabalhando. Segundo semestre nós vamos ter edital aí, né, para que esses investimentos tornem realidade e a gente possa melhorar a qualidade ambiental a partir de recursos de multa que vieram de degradação ambiental. E para trazer alguns números, já foram 1.612 adesões, pelo menos até 14 de maio, né? E aí a gente está falando de um montante de 1,9 milhão. Então, quer dizer, um programa que chegou ali com quem não quer nada e olha só, de fevereiro, se não me engano, né? Só fevereiro até maio, já quase 2 milhões que podem fazer a diferença aí na ponta, né? Exatamente, Tatiana, e aí até é importante a gente ter esse espaço aqui com você para divulgar, né, que as pessoas que têm as suas penalidades nos procurem, porque tem benefício de desconto de 50% a 70%, né, e esse recurso vai ser revertido em projetos ambientais. A
A gente já está caminhando aqui para o final da entrevista, mas antes, se eu não te perguntar nada sobre isso, nem parece que eu trabalho em cidades. Quando a gente fala de reparação pós-tragédias, né? Muita coisa já foi feita, mas ainda tem muita coisa, né, para ser encaminhada ainda. Queria que você fizesse aí um balanço, uma análise, falasse um pouco de como você vê esse processo de reparação, sob o ponto de vista ambiental, porque sob o ponto de vista social é mais amplo. A gente tem pessoas que nunca vão ser totalmente reparadas, porque a gente está falando de vidas, histórias, contextos. Mas ambientalmente falando, como é que a gente está hoje? Tatiana, vamos começar pelos dois grandes desastres, né, recentes, infelizmente, né, Brumadinho e Mariana, com os dois rompimentos de barragem. Brumadinho, logo quando nós assinamos o acordo com a Vale, o governador já tinha essa diretriz clara: recurso chegou, tem que começar a ser executado, porque a gente precisa dar resposta à sociedade, né, sobre essa grande degradação ambiental, mas esse grande impacto social e econômico que a tragédia trouxe. Então, nós temos diversas ações em curso, né, na bacia do Paraupeba, de restauração florestal, de gestão de fauna, seja ela silvestre, seja ela doméstica, e estamos agora já em execução 1,7 bilhões para saneamento básico com as cidades. Nós fizemos convênio com todas as cidades, repassamos o recurso, nós temos uma equipe hoje estruturada que está apoiando os municípios para fazer os seus projetos, aqueles que não têm, e aqueles que têm a gente faz uma avaliação da viabilidade técnica e econômica do projeto para que a gente possa começar essas obras. E isso, de fato, né, é muito importante, porque saneamento, além da questão ambiental, do impacto na qualidade das águas, tem uma questão de saúde pública envolvido que é absolutamente relevante. Bem, na bacia do Rio Doce a gente teve, né, um primeiro termo assinado lá atrás, né, no governo passado, e a repactuação recente, né? A repactuação trouxe aí uma robustez e uma capacidade de execução muito melhor, porque tinha uma crítica muito clara posta por todos nós e pela sociedade da falta de execução do acordo anterior. E fazendo de novo uma correlação com o saneamento, na bacia do Doce nós estamos estruturando esse modelo, né, porque a repactuação foi recente, são 7,2 bilhões de reais. E a gente tem aí muita expectativa que a gente possa universalizar o saneamento para todos. Especialmente, a gente já falou isso, as populações vulneráveis, porque via de regra os investimentos vêm dos grandes centros urbanos e a área rural ou áreas periféricas, né, ficam aí, né, ao longo do tempo sem o investimento necessário. E além disso temos outras ações, né, ambientais de recuperação, também restauração florestal, porque essa ligação, né, de qualidade de água, de rio, com o entorno da bacia hidrográfica é muito importante. Então nós já estamos acelerando todo esse processo também na bacia do Rio Doce. Secretária, a gente já está caminhando para o final da entrevista, né, infelizmente, mas eu queria que você deixasse um recado para as pessoas, para a gente entender como que a gente pode te ajudar nessa luta aí para um desenvolvimento sustentável e um meio ambiente, de fato, dentro do ideal, vamos dizer assim. Tiana, primeiro a gente retoma o que a Constituição brasileira fala, né, que é muito importante, que o cuidado com o meio ambiente, a preservação ambiental é um dever de todos. Então, obviamente, o Estado tem a sua função, e aí quando eu falo Estado é União, Estado e municípios, mas nós precisamos de um engajamento, de uma mudança de comportamento de toda a população. E são ações pequenas, né, que no nosso dia a dia podem ser readaptadas para que a gente crie, né, um processo de, né, uma grande convergência para o impacto global positivo. Dá um exemplo: economia de água. Às vezes a gente passa na rua, as pessoas estão lavando a calçada com água, né? E está gastando um recurso muito importante que pode ser usado para fins mais nobres. Um outro exemplo: quantos de nós separa de fato o lixo nas nossas casas? Porque o processo de economia circular, de reciclagem, começa ali, com cada um de nós separando secos e molhados, o que é reciclável, o que não é reciclável, dentro das nossas casas. Então a ação de cada um importa para que a gente tenha uma melhoria de qualidade ambiental. Perfeito, secretária, muitíssimo obrigada, né? Sei que sua agenda está super corrida nessa semana. Obrigada por tirar esse tempo para conversar conosco. A gente vai marcar outras entrevistas para falar sobre outros temas. Deixa uma consideração final para quem está nos acompanhando.
Claro, Tatiana, primeiro dizer que o prazer é todo meu, né, de estar aqui com vocês nessa semana que, de fato, para a gente é uma semana muito especial, onde se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, e isso nos ajuda a dar luz a essa agenda, né, dar luz ao tema ambiental e engajar a população nesse processo conosco. E aí o recado final que eu chamo a todos é que não seja apenas essa semana, a semana onde a agenda ambiental esteja nas nossas pautas, que seja cotidianamente e que o engajamento de todos nós é muito relevante para que a gente tenha a melhoria da qualidade ambiental e mais do que isso, né? A gente está falando em legado para as gerações futuras que vão vir para o nosso planeta e precisam também desse equilíbrio entre desenvolvimento e a preservação ambiental. É isso aí. Ou seja, gente, meio ambiente não é uma questão para ser resolvida só pelo governo. A gente não está falando só de florestas, só não, né? Porque floresta é muita coisa, mas a gente está falando do nosso dia a dia. Essa entrevista completa você pode acompanhar aí, né, no canal de O Tempo no YouTube, e a gente vai ter um conteúdo também especial no nosso jornal impresso e no nosso portal otempo.com.br. Até mais!